família. Porque Jesus conquistou para mim. Bata a mão no seu peito e diga: Jesus conquistou para mim. Diga para o seu irmão carinhosamente: Jesus conquistou para ti. Grande Deus. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia Sagrada. Glória a Deus, fala Deus. Salmo de número 46. Graças a Deus. Salmo de número 46. Vamos fazer a leitura bíblica da palavra de Deus. O Salmo, irmãos, não é um livro. A expressão de dizer assim: vamos abrir a Bíblia, vamos abrir o livro de Salmos. Não se abre livro de Salmos, porque Salmo não é um livro. Salmo é uma harpa, é um inário. Porque tudo que está registrado em Salmos foi em forma de canção. É como nós temos a harpa cristã na nossa mão. Então ali é um inário. Então o Salmo foi um inário composto pela maioria por Davi para Israel cantar louvores de adoração e de exaltação a Deus. Os irmãos estão entendendo? Então a expressão mais correta é dizer: vamos abrir a Bíblia em Salmos 46. Já que ela não é livro, nós não podemos dizer que vamos abrir no capítulo ou no versículo. Então nós vamos abrir no Salmo 46 ou no Salmo 100, porque não é livro. Deu para perceber a diferença? Amém. Então nós vamos ler a Bíblia no Salmo 46. É um salmo que Deus colocou no meu coração hoje. Eu não sei qual é a necessidade exata de cada um aqui, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Então eu só vou ler um versículo, porque nós vamos aqui ter uma mensagem expositiva. O que é uma mensagem expositiva? É a exposição do texto. Então eu não vou usar um contexto do texto, eu vou usar todo o texto. Então eu só vou ler um versículo para a gente dar início à nossa conversação aqui nessa noite. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ler aí o versículo de número 10. Tem a Bíblia, Brian? Tem a Bíblia aí, a Bíblia hábil. Depois que não consegue colocar esse computador da igreja para funcionar. Glória a Deus. Então nós vamos trabalhar, viu, Brian, com essa Bíblia aí hoje. Nós vamos ler o versículo de número 10 em conjunto. O versículo do Salmo 46. Do verso 10. Achou? Lá embaixo tem tela cheia. Está vendo lá embaixo? Isso. Porque... Pronto. No 3 nós iremos ler bem forte. 1, 2, 3. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. 1, 2, 3. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra. Então, meus irmãos, eu tenho um tema para a nossa mensagem hoje: confiando em Deus. Seria até talvez imaturo alguém dizer que é imaturo colocar uma mensagem dessa, confiando em Deus. Quem não confia em Deus? Nem todos confiam em Deus. Nem todos, até que estão na igreja, confiam em Deus. Porque confiar em Deus envolve muitas coisas. Envolve entrega, envolve renúncia, envolve dedicação, envolve fidelidade, envolve obediência. Então, confiar em Deus, simplesmente porque falou que confia em Deus, não é tudo. É preciso de todos estes requisitos para poder se confiar totalmente em Deus. E este salmo expressa a confiança e a devoção a Deus em ocasiões de instabilidades, de circunstâncias diversas
e de ocasiões que muitas vezes nós passamos de insegurança. Então nós vamos ver aqui, em todo o Salmo 46, lições que o Senhor quer que nós aprendamos para poder confiar nele totalmente, plenamente. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O que Davi estava querendo dizer aqui, que a minha confiança tem que ser como uma rocha, tem que ser como uma montanha. Se a minha fé, que significa confiança, ou vice-versa, oscilar, eu não serei como uma montanha, eu serei como um pedregulho, que facilmente se quebra. Então, confiar em Deus é você estar certo, convicto e firme de que aconteça o que acontecer, você estará firme, inabalável, porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Significa que apesar das lutas, eu posso estar firme, porque eu estou em Cristo Jesus, que é a rocha inabalável. Ele é o nosso rochedo, Ele é o nosso monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Portanto, se você viver uma vida sozinho, se você andar sem direção, se você andar sem um horizonte, se você andar sem um caminho, você estará propenso a falhar, porque você não está confiando em Deus. Muitos confiam na sua capacidade intelectual, outros confiam no dinheiro, outros confiam na fama, outros confiam no seu amigo. Se eu não posso, meu amigo pode. Igual no verão, né? Nós estávamos no verão e fomos beber água, eu e Júnior, no bebedouro, e tinha lá um monte de criança, né? E assim, com essa aparência de Mike Tyson, irmão, você fica seguro, né? Ó, meu amigo. O Paulo André outro dia falou assim: Júnior, vamos lá na minha escola. Ele, por quê? Não, para eu te mostrar para meus amigos. É fraco de amigo, né? Ver um negão desse, até a assombração corre de medo. Então aí nós fomos beber água no bebedouro, e o Júnior chegou assim, pastor, como é que fala pardon? Como é que fala licença? Eu falei, pardon. Aí ele chegou nos meninos e falou assim, pardon. Aí todos os meninos abriu, saiu e deixou ele beber água. Aí ele foi, encheu, bebeu água, encheu a garrafa e olhou para os meninos e falou assim, merci. Muitos confiam nos amigos, confiam no que tem, no que é, no que pode, né? E essas pessoas estão colocando as suas confianças em coisas que não resolvem a vida, porque na hora do vamos ver, essas coisas não ajudam. Dinheiro não ajuda, a fama não ajuda. As amizades que pensávamos que era amizade, não nos ajuda. É por isso que uns confiam em cavalos, né? Outros confiam em tantas coisas, mas nós, graças a Deus, confiamos no Senhor que fez os céus e a terra. Mas graças a Deus que nós confiamos no Senhor que fez os céus e a terra. Amém, meus irmãos? Você pode dizer graças a Deus? Aperte a mão do seu irmão carinhosamente e diga a ele, confia em Deus. Esse texto está dividido em 3 partes. Confiando em Deus na hora da tormenta espiritual, confiando em Deus na hora da aflição espiritual e confiando em Deus na hora dos obstáculos espirituais. Repetindo, para você guardar e memorizar bem. Esse texto que nós vamos analisar, que é composto, se eu não me engano, por 10 ou 11 versículos, ele está dividido em 3 partes. Confiando em Deus na hora da tormenta, confiando em Deus na hora da aflição e confiando em Deus na hora dos obstáculos. E vai aí a minha primeira pergunta: quem é que não passa por uma tormenta nessa vida? Quem é que já não passou por uma hora de aflição nessa vida? Quem é que não passa por
obstáculos nessa vida. Todos nós, dia a dia, toda semana, nós somos sujeitos a passar por tormenta, por aflições e por obstáculos. Mas, pastor, nós nunca vamos ter sombra e água fresca? Eu sinto em dizer que não. Porque a Bíblia diz que no mundo teremos aflição. Mas Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci. O que ele quis dizer? Eu venci e você também pode vencer. Eu venci e vocês vencerão. Eu venci e você vencerá. Diga para o seu irmão: nós venceremos. E desse jeito ninguém vence nada. Diga: nós venceremos. Então, confiando em Deus na hora da tormenta. Primeiro, na hora da perseguição, Ele é o nosso refúgio. Vamos ler o versículo de número 1, o versículo de número 7 e o versículo de número 11. Eu não estou vendo ali a cabeça do sonoplasta não, Júnior. Aleluia. Está lá. Graças a Deus. Versículo de número 1 do Salmo 46. Por favor, Brian, solta aí para nós fazermos essa leitura em conjunto. A primeira parte desse texto é dizendo que nós confiamos em Deus na hora da tormenta. Porque, em primeiro lugar, na hora da perseguição, Ele é o nosso refúgio. Porque quem é que não passa perseguição nessa vida? De repente nós já sofremos perseguição até pelos próprios da casa, pelos próprios da família. Sendo assim, se nós somos perseguidos por aqueles que supostamente nos amam, imagine aqueles que não nos amam. Nós estamos sujeitos à perseguição, mas graças a Deus que na hora da perseguição, Ele é o nosso refúgio. E aí no versículo 1, nós vamos ler a palavra de Deus. Terrível, né? Glória a Jesus. Eu abaixei a Bíblia mais fácil de manusear para não ter esse problema. Versículo 1. É o texto mencionado. Isso, vamos lá. 1, 2, 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora do... Vamos ver naquela versão ali para não dar choque com as outras versões. 1, 2, 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, na hora da tormenta, na hora da perseguição, Ele é o seu refúgio. Se você, além de você se refugiar nele, além de você entrar na presença dele, se esconder nele, buscar guarida nele, buscar refúgio nele, você vai ganhar outra coisa: força, fortaleza. Porque nessa vida, meus irmãos, devido às perseguições e devido às tormentas, bate um sentimento de desânimo. E se nós vivemos em função do desânimo, certamente nós seremos engolidos por essa grande tormenta que cotidianamente se levanta para poder roubar a nossa fé, para poder roubar a nossa confiança. Por isso, apesar de você se sentir de repente perseguido, de repente caluniado, no momento de tribulação, no momento de tormenta, está aí a receita: se refugie em Deus. As pessoas aí no mundo, e eu não vou muito longe, até dentro da igreja, algumas que não são libertas, quando passam por esses problemas, pelas tormentas, pelas perseguições e outras coisas neste sentido, ao invés de se refugiar em Deus, se refugiam na bebida, se refugiam na droga, se refugiam em uma série de coisas para poder aliviar a tensão, para aliviarem as suas ansiedades, e ao invés de melhorar, piora. Porque a solução está se refugiar em Deus, porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, se você está sozinho, angustiado, atribulado, com a sua alma abatida, eu quero lhe dizer que Ele é o teu socorro na hora da angústia. Porque não adianta você chorar sozinho,
Não adianta você fazer do seu travesseiro um mar de lágrimas. Não permita com que a sua lágrima caia por terra, ou encharque o lençol do seu travesseiro, ou que ela perca no tempo. Não permita que a sua lágrima caia em vão, porque no momento da angústia, da tribulação, se refugie em Deus, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Amém, meus irmãos? Vocês podem levantar a mão e dar um glória a Deus bem gostoso. Versículo 7. Vamos ler o 3. 1, 2, 3. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Confiando em Deus na hora da tormenta, na hora da tribulação. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz, Ele mesmo diz, a boca do Senhor está te dizendo que Ele é contigo. O Senhor dos exércitos está conosco. Diga, Ele está comigo. Está nada, irmão? Diga, Ele está comigo. Agora diga para o seu irmão, Ele está contigo. Diga, você está bom de amigo, hein? Diga para ele aí. É porque quem está com você é o Deus dos exércitos, irmão. Não é um Deus minúsculo. Não é um Deus pequeno. Não é um Deus pregado na cruz. Não é um Deus constituído de madeira, de barro. Não, é o Deus dos exércitos. E que exército é esse? É uma comitiva de anjos, irmãos. É um Deus poderoso que está para te ajudar a todo momento. Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Diga, Jesus está comigo. Jesus está comigo. Todos os dias. Até a consumação do século. Versículo 11. Aleluia. 1, 2, 3. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mais uma vez ele afirma, porque Deus faz questão de afirmar que a presença dele é alcançável, que a presença dele é possível, que a presença dele é real, que apesar das lutas que são às vezes visíveis, e apesar dele ser invisível, ele é Deus e nós sentimos ele, porque ele nos livra de todo mal, ele nos livra da angústia, ele nos livra do sofrimento, ele nos livra da ansiedade, porque o sentimento terrível é a tal da ansiedade. Você come demais, você dorme demais, você faz coisas demais, você fica inquieto, irmão, você não tem paciência. E devido a esses sentimentos, você se precipita e acaba tomando decisões erradas, lhe levando ao caminho da derrota. A melhor maneira de você controlar essa ansiedade, de controlar esse sentimento, é você confiar em Deus. É de você saber que Ele está contigo. E a única maneira de você saber que Deus está com você é você entregando a sua vida, o seu coração, a sua mente aos cuidados dEle. A Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o tudo, ou o mais, Ele fará. Então na hora da perseguição, Ele é o nosso refúgio. E na hora da fraqueza, Ele é a nossa fortaleza. Porque eu posso me sentir fraco? Você pode se sentir fraco? O que vocês acham? O ser humano pode, no momento da vida, passar pelo momento de fraqueza? Claro que pode. Não é porque eu sou pastor, porque nós somos obreiros do Senhor, ou porque nós somos crentes há muito tempo, que nós não passamos pelo momento de fraqueza. Nós podemos passar pelo momento de fraqueza primeiro, porque nós somos constituídos de sentimentos carnais, que oscila o que nós queremos, o que não queremos. Não é verdade, Dilton? Então o que acontece? Esse sentimento é um sentimento que ele é de origem derivado da carne, de desejos carnais. Porque se a minha confiança não estiver em Deus, eu vou estar enfraquecendo a todo momento. Agora,
Agora, se a minha fé está em confiança em Deus, Ele é a minha fortaleza. Ele é a minha fortaleza. Versículo de número 1 e 2, por favor, vamos ler bem forte. No 3 nós leremos bem forte. 1, 2, 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Segura aí nesse versículo. Então, o que acontece? Você pode se sentir fraco, mas Ele é a sua fortaleza. Por isso, nós não temos que temer. Está lembrado da história que eu contei aqui? O Paulo André queria que o Júnior fosse na escola, que ele queria mostrar o irmão que está do lado, né, e não sei o que, para poder defender numa ocasião, porque esse acho que era o objetivo, né? Acho que esse é o objetivo. Então o que acontece? Irmão, você do lado de Deus, ou Deus do seu lado, se o cão der uma latida, você vai dizer, ó, o meu amigo, ele é grande, o meu amigo é poderoso, o meu amigo é valente, o meu amigo é especialista em batalha, o meu amigo, quando entra numa guerra, eu nunca vi ele perder. Então, ó, sai fora, diabo, sai fora, perseguição, porque senão eu vou chamar o meu amigo fiel, meu amigo bem presente na hora da angústia. Amém, meus irmãos? Diga, bata a mão no seu peito e diga, eu estou muito bem de amigo. Diga, Jesus é meu amigo e Ele me defende. Mais forte, Ele me ajuda. Mais forte, Ele me protege. Você pode levantar a mão da glória a Deus? Além dele te dar refúgio na hora da perseguição e lhe fortalecer na hora da fraqueza, na hora do desespero, Ele é o seu socorro. O versículo de número 1 diz, na parte B, né, Brian? O versículo 1, na parte B, diz aí, socorro bem presente na hora da angústia. Eu me lembro daquela mulher cananeia que estava com a filha endemoniada, e ela chegou lá para Jesus e disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Aí Jesus não respondeu nenhuma palavra. Os discípulos chegaram e ainda mandaram a mulher embora, porque ela vinha gritando atrás do mestre. Só que a mulher, ela não desistiu, e ela gritou, a Bíblia diz que ela gritou, tu és o meu socorro. Tu és o meu socorro. Tu és o meu socorro. Eu lembro há uns 2 verões atrás, nós tivemos aqui uma fraternal da convenção, tivemos aqui por volta de uns 35 obreiros vindo de Portugal, Itália, Espanha. Nós tivemos um pastor vindo da Escócia, e foi uma reunião maravilhosa. E nós fomos almoçar em casa, e eu moro no 4º andar, muita gente que sabe. Quando de repente o apartamento do lado pegou fogo, e eu só ouvia o grito de socorro em francês. E como eu sou muito bom de ouvido, tenho uma audição bem afinada, eu falei, meu Deus, alguém está pedindo socorro, e esse socorro está vindo aqui do 4º andar. Quando eu abri a porta, estava um auê tão grande, e fumaça saindo por debaixo da porta, e um português gritando desesperadamente. Eu falei para ele assim, mete o pé na porta, e ele gritando sem saber o que fazer. E aí eu falei, meu Deus do céu, fui e dei um chute na porta, e vi que dava para derrubar a porta. Quando eu dei um chute que a porta dá uma balançada, eu falei, agora vai o ombro e com tudo, e pá, derrubei. Eram crianças pedindo socorro, porque deu um curto-circuito no computador, e ali pegou fogo no apartamento inteiro. E ainda pegou o fogo num apartamento e ainda entrou fogo no outro. Uma confusão. O que eu estou querendo dizer, que se aquelas crianças não gritam por socorro, a ajuda não chegava. Imagine, se o ser humano é capaz de dar socorro para quem precisa, imagine esse que criou você com uma imagem e semelhança dele. Portanto, você não vai estar sozinho. Se é para Jesus, essas palmas batam bem forte. Porque se você precisa do socorro dele, vai doer nele, porque você é a imagem e a semelhança
socorro, Senhor, eu sou pequenininho, me ajuda, mas Deus é grande e vai e te ajuda. Socorro, Senhor, eu sou fraquinho, aí Deus se levanta com a fortaleza dele e diga, eu te ajudo que eu sou forte. Então você não tem que viver se autocomiserando, você não tem que viver a vida reclamando, você não tem que viver a vida dizendo que não pode, que você é fraquinho, porque isso não está com nada não, irmão. Não adianta a gente cantar o hino lá do Jacaré, daquele desenho que passava na minha época, do Alligator, né? Como é que ele cantava, lembra da música? Ai, dó de mim, coitado de mim, como é que é? Ó céus, ó vida. Então não adianta cantar o hino dos derrotados da galinha da Angola. Estou fraco. Diga para o seu irmão, não seja a galinha da Angola. Diga para o seu irmão, seja uma águia vencedora. Abraça agora ele, chacoalhe ele, diga, seja uma águia vitoriosa. Então, meus irmãos, saiba que ele é o seu socorro, que ele não te abandona. Eu sei que cada um de vocês, se fosse ganhar aqui um testemunho, para dar um testemunho, todos vocês, sem exceção, até a Sara, que é a menor de todos aqui, porque o Bruno ainda não dá conta de falar, mas eu tenho certeza que cada um teria a capacidade de chegar assim, aqui e falar, meus irmãos, eu passei por uma luta, mas o Senhor não me abandonou. Já te abandonou, irmão? Não. Olha, eu já dormi aqui debaixo de mesa, na casa dos outros, mas não me senti abandonado. Eu talvez me sentiria abandonado se eu dormisse no parque. Olhe lá, que se eu dormisse no parque, eu ainda não estava abandonado, porque eu estaria debaixo do teto de Deus, olhando as estrelas. Aleluia, irmão. Diga para o seu irmão, nós somos um sobrevivente, porque Deus está conosco. Agora olhe no fundo do olho do seu irmão e diga, Deus está contigo, não temas. Deus está contigo, não temas. Adianta desesperar, irmãos? Adianta, meus irmãos? Não adianta. Então levanta a tua cabeça, não temas, é o Senhor que te ajuda, é o Senhor que te esforça, é o Senhor que te levanta, é o Senhor que te anima, é o Senhor que te encoraja, é o Senhor que te dá força para você caminhar e ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então aqui essa é a primeira parte do texto, que está dividida em 3, confiando em Deus na hora da tormenta, na hora da perseguição, na hora da fraqueza e na hora do desespero. Na perseguição, Ele é o nosso refúgio. Na fraqueza, Ele é a nossa fortaleza. No desespero, Ele é o nosso socorro. Agora, a segunda parte do texto está dizendo, confiando em Deus na hora da aflição. Eu não sei, acho que foi o Júnior que falou aqui, que até a tristeza, ela pula de alegria na presença de quem? Deus. Até a tristeza. Então significa, por favor, Luquinha, se Ele é o Espírito Santo, está comigo andando todos os dias, apesar da aflição, apesar dos problemas, apesar das enfermidades, apesar talvez do abandono, apesar talvez das calúnias, das difamações, porque, porque nós somos difamados, é brincadeira. Obrigado. Apesar de tudo isso, o Espírito Santo, que está conosco intercedendo com gemidos inexprimíveis, Ele nos ajuda a alegrar. Vou dar aqui um versículo que isso parece loucura, mas é só crente mesmo para entender umas coisas dessas. Diga para o seu irmão, só crente para entender umas coisas dessas. Só crente para entender algo que às vezes está fora da lógica. Porque Romanos no capítulo 5 diz assim, portanto, meus amados irmãos, alegrai-vos na tribulação. Pode alguém se alegrar na tribulação? Parece que o apóstolo Paulo estava bem maluco. Parece. Mas não. Uma vez que eu me alegro na tribulação, significa que hoje eu estou enfrentando uma luta, uma batalha, mas amanhã eu vou vencer essa batalha porque Ele está comigo. E aí o texto diz assim, alegrai-vos na tribulação, porque a tribulação ela gera a paciência. Se você não passar por esses sentimentos adversos, nunca que você se tornará uma pessoa mais paciente.
A tribulação gera paciência e gera perseverança. Cada vez que você passa por um problema como esse, Deus está nos ensinando a ser pessoas amanhã melhores e nos ajudando a perseverar, porque o que tem de gente que inicia a jornada cristã nesse caminho, e quando ela inicia e vê os espinhos e vê tantos obstáculos, desistem da fé, desistem de ser crente, desistem de congregar, desistem de Jesus, porque viu que o caminho é estreito, porque seguir a Jesus é difícil mesmo, mas não é impossível, porque seguir a Jesus é só para quem tem coragem, é só para quem tem peito mesmo, é seguir a Jesus. Então o que acontece? Porque a tribulação gera perseverança, paciência e perseverança, e a perseverança gera experiência. Eu sei, irmãos, que vocês aqui têm experiência de montão para contar. O Edel, se for contar a história dele, até o cavalo vai sorrir, irmão, ou vai chorar. Porque são experiências, né? Experiências de ser deportado, experiências de ser preso aqui, experiências terríveis, né? Experiências, irmãos, porque experiências são experiências não quando é boa. Experiência também é quando ela é amarga, difícil. Experiência de chegar na Suíça sem conhecer ninguém, sem saber para onde ir, para um hotel, sem dinheiro. São experiências, irmão. Por isso é difícil entender, mas quando a gente vive isso na prática, a gente percebe o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Portanto, meus amados irmãos, alegrai-vos na tribulação, porque eu sei que depois da tribulação vem a vitória. Depois da tribulação vem a exaltação. Depois da tribulação vem a bonança. Depois da tribulação eu vou ser coroado, eu vou ser recompensado. Você será abençoado por isso. Então não desista não, porque enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar pelas aflições. Só um dia, ou a qualquer hora, ou a qualquer momento, a Bíblia diz no Apocalipse que quando nós formos morar no céu, aí não haverá mais choro, não haverá mais pranto e não haverá mais rangeres de dente. Haverá só gozo e alegria para toda a eternidade. Você deseja isso, o céu? Levante a mão e glorifique a Jesus. Porque confiando em Deus na hora da aflição, na hora da tristeza, Ele traz alegria. Versículo 4. Hoje nós estamos estudando aqui o Salmo 46. Porque no versículo 4 diz assim, no 3, todo mundo lendo bem forte, 1, 2, 3. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Viu que coisa linda, irmão? É você se alegrar na presença de Deus, é você celebrar ao Senhor com alegria. Salmo 100, é você vencer a tristeza. A única forma de vencer a tristeza é sorrindo. A minha esposa é tão risonha, irmão, que é perigoso ela passar pelo cachorro na rua e sair rindo. Quem que é risonha assim também? A Adriana está viajando. Se você dá um latinho perto da Adriana, a Adriana está rindo, irmão. Porque, irmão, sorrir faz bem para o coração. Sorrir faz bem para a alma. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Olha que só. O primeiro, você quer descobrir uma pessoa alegre? Saber que essa pessoa é muito alegre? É se o semblante dela estiver aberto. Porque quando você contrai o rosto, irmão, tem dia que a Maria está andando comigo no ônibus e eu estou andando assim com a feição fechada. E para você fechar, é um exercício muscular tão grande que eu perdi a conta e não vou arriscar dizer, porque senão eu posso errar aqui. Mas para você fechar o seu semblante, você trava muitos músculos de uma vez só. Agora, quando você sorri, você só exercita um músculo. Aí ela falou assim, meu amor, ela já olha assim entre os dentes e fala, abre o semblante, porque parece que eu estou com raiva, né? Parece que eu estou com raiva, mas não estou com raiva não, porque de repente estou pensando na morte da bezerra. Então, irmão, é melhor sorrir do que você ficar com a cara que parece que chupou um limão azedo, ou que engoliu um poste,
ou que parece um delegado, né, irmão? Não, irmão, nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Portanto, Aleluia. é melhor viver a vida sorrindo do que Aleluia. ficar com ela com o rosto travado. Diga para o seu irmão, então se alegra e sorria, porque a vitória é sua no nome de Jesus. Você pode até me dizer, mas pastor, eu tenho tantos motivos para chorar e o senhor está mandando eu sorrir. Ei, irmão, mas sorria. Dá um sorriso, porque a alegria ela contagia, a alegria ela pega. Isso é bom para toda a igreja, viu? Deus é contigo. Diga para o seu irmão, Jesus te ama e eu também. Diga para ele, você é lindo. Diga, agora diga também que eu sou lindo. Viu? Como faz isso? Aleluia. Estou querendo me sentir bonito hoje, irmão. O Humberto disse que quando eu pentei o cabelo para trás, eu fico parecendo um galã de cinema. Obrigado, irmão. Que Deus abençoe a irmã. A irmã também é muito bem afeiçoada. Glória a Deus. Confiando em Deus, irmãos, na hora da tristeza é se alegrar. Sorrir, Marco. Desse jeito fica até com medo. Aleluia. Confiando em Deus na hora da solidão. Ei, irmão, isso